Senhoras e senhores, autoridades presentes, boa tarde. Damos início à sessão solene em homenagem ao Dia da Sukyo Mahikari do Brasil. Para compor a mesa de honra, presidirá este ato solene o excelentíssimo senhor vereador Douglas Gonçalves da Luz. O excelentíssimo senhor Eustáquio Alves Pereira Filho, vice-prefeito de Santos. Senhor Hiroki Shimizu, presidente da Sukyo Mahikari do setor da América Latina. Senhor Dimas Borelli Thomas Júnior, desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Convidamos o senhor Nivaldo Osório, presidente da Sukyo Mahikari de Santos, para conduzir ao plenário o nosso homenageado, o grão-mestre Ko Okada. Presidente, nosso grão-mestre Ko Okada. Neste momento, o excelentíssimo senhor vereador Douglas Gonçalves fará a abertura oficial deste ato solene. Senhoras e senhores, autoridades presentes, uma boa tarde a todos vocês. Damos início à sessão solene em homenagem ao Dia da Sukyo Mahikari do Brasil. Item 5, senhor presidente. Convidamos, nesse momento, a todos, em sinal de respeito, ouvir a execução dos hinos nacional e também do hino da cidade de Santos. Por favor, todos de pé. Conseguimos conquistar com braço forte em teu seio, ó liberdade. Desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido,
do céu profundo. Fulguras do Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó Pátria Mãe, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo. O lábaro que ostentas estrelado, dedica o verde louro desta flâmula. Mas no futuro e glória no passado, nas serres da justiça clava forte, verás que o fim do teu não foge a lula. Nem teme quem te adora a própria morte, terra adorada, entre outras brigas do Brasil, ó pátria amada, os filhos desse sol resplandente, pátria amada, Brasil. Poema, jardins pela praia, cidade e porto de mar. Tens a magia de barcos estranhos na barra esperando adentrar. Morros, varandas alegres, suspensas no arvoredo. Santos das ruas antigas, à beira do cais te escondem segredos. Tuas paineiras floridas, salgueiros que choram nos velhos canais. Santos, cuidado, menina, as tuas belezas não perca jamais. Os flamboyantes florescentes, palmeiras imperiais, Ilha Urubuquiçaba, o verde reduto nas ondas do mar. Ó Santos, és linda demais. A Câmara de Santos registra e agradece a presença da professora Conceição Dante neste ato, representando a senhora Lúcia Maria Teixeira, diretora-presidente da Unisanta. O senhor Fábio Aires, representando o deputado estadual Caio França. Senhora Jocélia Fontoura, chefe de departamento da Prefeitura de Santos. Senhor João Nunes de Oliveira, presidente do Rotary Clube Antônio Emerick São Vicente. Senhora Ireni Souza de Oliveira, presidente da Instituição Braille de Santos. Senhor Luiz Vicente Ferreira, comendador da Casa de Sebrae São Vicente. Senhor João José Viana, Grande Oriente do Brasil, assessor especial do Grão-Mestre-Geral. Senhor Ézio Ricardo Borghetti, superintendente da Guarda Portuária da CODESP. Senhora Marinilza Pereira, digníssima governadora assistente do Distrito 4.420 do Rotary Internacional. Senhor Nelsinho Filho, vereador do Guarujá. E excelentíssimo senhor Murilo Amado Barleta, vereador desta casa. Nós recebemos também um ofício do excelentíssimo senhor vereador Manuel Constantino dos Santos, presidente desta casa, justificando a sua ausência, cumprimentando pela homenagem. É só, senhor presidente. Ainda em tempo, anunciamos a presença do senhor Thales Mauá, representando o excelentíssimo senhor vereador Marcelo Del Bosco. Obrigado, presidente. Ok. Neste momento, eu gostaria de passar a palavra ao senhor Ronaldo Varela, ele que é governador distrital do Rotary Internacional, para fazer o uso da palavra. Por favor. Vereador Douglas Gonçalves, em nome de quem cumprimento toda a mesa, preside os trabalhos.
É uma honra muito grande participar dessa sessão solene. E o título Companheiro Paul Harris é o nome que leva ao certificado de reconhecimento por doação espontânea à Fundação Rotária, com a finalidade de contribuir para os diversos programas humanitários. O nome é uma homenagem ao fundador do Rotary Internacional, Paul Harris. Costuma-se dizer que cada doador de um título Companheiro Paul Harris serve para implementar muitos programas de elevado cunho humanístico e de solidariedade em favor de irmãos desconhecidos e que de outra forma não teriam como receber ajuda no abandono e esquecimento em que se encontram. Hoje, temos a honra de homenagear Oshinushi Sama, presidente mundial da Sukyo Mahikari, por iniciativa da companheira do Rotary Clube de Santos Boqueirão, Valéria França Garcia, com a mais graduada homenagem do Rotary Internacional a um cidadão, o título Companheiro Paul Harris. Um dos grandes momentos de Rotary Internacional é a entrega de um título Companheiro Paul Harris, que foi criado em 1957 para expressar a gratidão desta entidade às pessoas que prestaram colaboração e serviços voluntários às comunidades onde atuam, ajudando a promover, dentre outras, a boa vontade e a paz mundial. Atualmente, o Rotary está presente em 219 países, atuando em 35 mil Rotary Clubes, que reúnem mais de 1,2 milhão de voluntários. No Brasil, somos 2.380 Rotary Clubes, e aproximadamente 54 mil rotarianos. Ao receber um título de Companheiro Paul Harris, o agraciado está sendo reconhecido por toda a comunidade rotária do mundo. Aqueles que conduzem em sua lapela um pin simbolizando o título de Companheiro Paul Harris devem conscientizar-se de que ali está uma parte das pessoas que deram de si sem pensar em si, atuantes pelos países onde o Rotary se faz presente. Ali está um lembrete de que esta pessoa faz parte de um sentimento humanitário que vem transformando o mundo para melhor a cada dia. Muito obrigado. Nesse momento, eu passo a palavra ao excelentíssimo senhor Eustáquio Alves Pereira Filho. Ele é vice-prefeito da cidade de Santos. Por favor, vice-prefeito. Boa tarde. Excelentíssimo senhor vereador Douglas Gonçalves, que preside os trabalhos na tarde de hoje, em nome de quem cumprimento todas as autoridades civis presentes a esta solenidade. Nosso Oshi Emushi-sama, grão-mestre Kookada, que nos honra com sua presença em nossa cidade, nosso homenageado. Senhor Hiroshi Shimizu, presidente da Sukyo Mahikari, do setor América Latina, pessoa na qual cumprimento todos os presentes adeptos da Sukyo Mahikari. Dr. Dimas Borelli Tomás, eminente desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Destaco também, entre os presentes, a presença do nosso governador, Ronaldo Caro Varela, de Rotary International, governador do Distrito 4.420. Também destaco a presença do senhor João José Viana, do Grande Oriente do Brasil.
motivo de grande alegria, motivo de gratidão, termos a presença em Nossa Santos do Oshi Inushi Sama O Okada, Grão-Mestre Ko Okada. Momento de júbilo que renova nossa esperança na possibilidade real e concreta de um mundo melhor. A presença da personalidade mundial que irradia a luz divina e que, portanto, por onde passa, ilumina, que hoje ilumina a nossa cidade. Vivemos tempos dos mais conturbados no mundo, no nosso Brasil, e a sua presença, a sua especial presença, o privilégio de tê-lo conosco, o privilégio de tê-lo em nossa cidade, revigora a nossa esperança, principalmente através do que a sua presença representa, que é evidenciar os valiosos ensinamentos de esperança e de paz. Temos em nossa cidade uma legislação trabalhada, desenvolvida nesta casa, desde 2014. Essa Egrégia Casa trabalhou uma homenagem propondo o Dia Municipal da Sukio Mahikari, sancionada por nosso prefeito, e que faz com que o dia 27 de fevereiro, a cada ano, seja um dia especialmente de homenagem a Sukio Mahikari. As atividades da Sukio Mahikari contribuem para salvar o mundo. Mas contribuir para salvar o mundo, o que representa isso? Simplesmente através da difusão incessante dos ideais de fraternidade e solidariedade. Um mundo mais equilibrado e, portanto, verdadeiramente feliz não pode ser uma utopia. Acreditando que é possível essa realidade, o desafio diário do administrador público, que tem seu foco no ser humano, é a construção de uma cidade humana, uma cidade fraterna. Quando tudo passa a fluir melhor. Quando conseguimos minimizar a competição infrene e nos despojarmos das vaidades. Do que vale os progressos da ciência se não estiverem a serviço do bem-estar do ser humano? Se não contribuir efetivamente ao crescimento emocional e espiritual dos munícipes, buscando juntos a inclusão social e a diminuição das desigualdades. A glória de Deus é a inteligência, e isso não se discute. Mas o grande desafio é usarmos nossa inteligência, principalmente a inteligência emocional, para vencermos a intolerância, para vencermos os preconceitos, para vencermos a exclusão e levarmos a todos os benefícios das conquistas efetivas da inteligência. A arte Sukio Mahikari, presente no mundo em 75 países, presente no Brasil entre esses países e presente em Santos, nos encanta. A arte Mahikari, que consiste no Deus Su, Senhor, Criador dos céus e da terra, a origem de tudo é única. Fé, mas muito além de fé, e atitudes concretas que possibilitem a sintonia com o Deus no dia a dia. Esforços concretos para a felicidade, que consiste na trilogia saúde,
harmonia e prosperidade. Saúde, um corpo que não adoece. Harmonia, coração livre de conflitos. Prosperidade, libertar-se da miséria. Objetivamente, de uma forma pontual e a cada dia, em cada atitude, levar o indivíduo a praticar, receber e transmitir a luz divina. E observa-se a melhora espiritual de cada indivíduo, levando ao bem-estar físico e emocional. Isso tudo é a arte Mahikari que tanto nos encanta. Oshi Inushi Sama, grão-mestre Kookada, obrigado, muito obrigado por sua presença iluminada em Santos. Muito obrigado pelo privilégio da Sukyo Mahikari em nossa cidade, que nos inspira a purificação, cujos ensinamentos visam única e tão somente, de uma forma muito direcionada, a minimizar o sofrimento humano. Obrigado. Obrigado por nos evidenciar com sua presença forte, que através da fé e além da fé, atitudes concretas, podemos alcançar realmente a felicidade indestrutível. Muito obrigado. Eu estou vendo aqui no roteiro que nós temos a entrega do símbolo de Santos e também por parte do Rotary. Eu pediria para que o governador do Rotary, na sequência eu vou fazer o uso da palavra, mas para adiantar seria interessante que o governador fizesse a entrega e na sequência o vice-prefeito, para que na sequência eu pudesse, como autor da lei, fazer o uso da palavra. Assim ficaria mais fácil ao grão-mestre. Por favor. Governador Rotary. O vice-prefeito Eustácio, vice-prefeito de Santos, também vai fazer a entrega do símbolo da cidade ao grão-mestre Kookada. Eu vou fazer agora a minha saudação, eu vou usar o púlpito para poder falar a todos vocês. Senhoras e senhores, uma boa tarde a todos vocês. Assim como o vice-prefeito já fez a saudação da mesa, eu também, neste momento, gostaria de agradecer a presença das demais autoridades, principalmente ao nosso grão-mestre Kookada. E muito rapidamente, até para não me estender, porque esta tarde é uma tarde especial, não só para mim, mas para todos nós, porque esta
é a casa do povo. É aqui que os 21 vereadores representam a população da cidade de Santos. E que muitas vezes nós não conseguimos ver tamanha quantidade de pessoas como na tarde de hoje. Mas tudo tem um momento especial, como é este que nós estamos vivendo. Ser autor de uma lei não significa apenas ter a vontade, propor a lei e aprová-la. No meu entendimento, ser autor de uma lei é primeiro conhecer se essa lei ela vai atingir o seu objetivo junto à comunidade na qual ela será discutida, sancionada ou não pelo prefeito, mas ela sai desta casa. E eu quero destacar ao grão-mestre Okada, que veio de tão longe, que toda essa iniciativa partiu de uma pessoa que eu aprendi a gostar, que é o Nivaldo Osório, que eu gostaria que todos dessem uma salva de palmas para ele. Pela sua forma tranquila de expressar, pela sua forma de conversar, de explicar, e eu aprendi a gostar de todos da Maricari. E a partir daí, começamos todo aquele trabalho de discussão da lei e que foi aprovado por todos os vereadores e muito rapidamente sancionado pelo prefeito de Santos. Mas partiu desta casa, porque aqui é a casa do povo. Então, eu me sinto muito orgulhoso porque eu estou no meu primeiro mandato e a gente poder abraçar uma fatia significativa da sociedade, e aqui eu me furto a dizer que não é só de Santos, e sim de toda a nossa região, significa que a Maricari está crescendo muito mais do que, vou tratá-lo assim, desculpa, que Vossa Excelência imagina, né? E isso requer um trabalho muito grande, de uma luz que nós não conseguimos vê-la, mas podemos senti-la. E isso que é importante para todos nós. Então, eu preparei algumas palavras e eu gostaria que vocês prestassem atenção, por favor. A história de uma vida pode ser contada de muitas formas, principalmente por meio das lembranças. Mas para se contar a história de um verdadeiro líder, muitas vezes é necessário ir além e observar tudo aquilo que foi conquistado por ele. Uma trajetória, inclusive, que não foi vencida apenas com os empreendimentos erguidos, mas com a aposta na valorização daqueles que estiveram e que estão ao seu lado. É exatamente assim que se pode contar a história do mestre Kotama Okada. Muito mais do que um empreendedor de visão. O mestre escreveu sua história valorizando pessoas e mostrando a elas o caminho do engrandecimento pessoal e também espiritual. Um homem de visão, um líder e, acima de tudo, um entusiasta quanto ao futuro do planeta e da humanidade. E se tudo começa com o sonho de criar um mundo melhor, foi exatamente este sonho o propulsor motivacional para o mestre Kotama Okada, que desde jovem passou a exercer importante função no plano espiritual, ao abraçar os ensinamentos da Sukyo Mahikari, do qual tornou-se praticante em 1964, com apenas 17 anos. Com a força de vontade e a garra que sempre o acompanharam, o jovem líder tornou-se um mestre nos ensinamentos da Sukyo Mahikari, garantindo conquistas e reconhecimento incondicionais. Uma caminhada que se seguiu ao longo dos anos. E se o objetivo fundamental da Sukyo Mahikari é iluminar o caminho que conduz à felicidade de todos os seres humanos, sempre estaremos prontos para colaborar com esta filosofia, que nos eleva e nos torna mais certos de seguirmos nossa caminhada em busca de um mundo melhor. É esse ideal que neste momento nos torna forte. E é justamente este ideal que o grão-mestre Kou Okada nos ensina: distribuir a luz divina para todos. E isso nos torna forte e vivo. E é a razão da nossa vida. Sinceramente, muito obrigado.
Nesse momento, vou fazer a entrega das duas placas, uma em nome desta casa, da Câmara de Santos, que recebe com muito prazer o nosso grão-mestre Okada, e uma outra que é o decreto, né, o projeto de lei, ou melhor, que institui a data da Sukyo Mahikari, que já está no calendário de eventos da cidade de Santos, para que a cada ano nós possamos estar comemorando. E eu pediria para que o intérprete fale que quando o grão-mestre quiser retornar, ele vai ser bem-vindo, porque nós estaremos sempre prontos a recebê-lo. Vou fazer a entrega neste momento. Eu vou retornar agora à mesa principal para dar a palavra ao nosso grão-mestre Okada. Bom, nesse momento, passo a palavra ao nosso grão-mestre Okada, por favor. Boa tarde. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. 本日はこの場所において数教マヒカリの日を制定させていただきましたことは本当にありがたくもったいないことだと思っております。No dia de hoje, temos tido a oportunidade de receber a instituição do Dia da Sukyo Mahikari de Santos, algo muito gratificante e demasiado para mim. ゴンザグエス・サントス市市議会議員、本日の議長を務めていただきました。またベイリア・フィリオ・サントス市副市長、ベアレラ・サントス市ロータリークラブ会長、そして今日お集まりの皆様方のこれまでのご努力、積成に重ねて厚く御礼申し上げます。Cumprimento e agradeço do fundo do coração a cada dos senhores que se empenharam em instituir o Dia da Sukyo Mahikari, nas pessoas do excelentíssimo senhor Douglas Gonçalves da Luz, digníssimo vereador de Santos e autor do projeto de lei, do excelentíssimo senhor Eustáquio Pereira Filho, digníssimo vice-prefeito da cidade de Santos, e do digníssimo senhor Ronaldo Varela, governador distrital do Rotary. またただいまはご懇徳なお言葉を賜りまして誠にありがとうございました。大変貴重なお話、厚く御礼申し上げます。 Também agradeço profundamente pelas palavras gentis e honrosas que ouvi até agora dos senhores palestrantes. 1908年です。日本から正式に移民が神戸港からこのサントスに笠戸丸に乗って来たのが今から108年前のことでございます。 Foi exatamente no ano de 1908 que partiu o primeiro navio, Kassato Maru, do porto de Kobe em direção a Santos. Isto faz 108 anos exatamente. 私も8年前に
その100年を記念する記念式典サンパウロに参りまして、その時にこのサントス港に港に日本人が着いて、そこからサンパウロ、そしてブラジル全土に散っていって今日を築いてきたということをお話しいただきました。Há 8 anos também tive a oportunidade de vir a São Paulo para participar da cerimônia do centenário da imigração japonesa. E nessa oportunidade eu soube de toda a história da imigração japonesa, dos primeiros imigrantes que aportaram no Porto de Santos, que vieram para São Paulo, depois se distribuíram por todo o Brasil e construíram o atual Brasil. この108年における長い間、日本人を皆さんが愛して協力してサポートしていただいたこと、これを私たち日本人として厚く御礼申し上げる次第であります。De agradecer profundamente por todo o apoio, compreensão, amor, carinho que todos os brasileiros depositaram nos japoneses nesses 108 anos da imigração japonesa. そして本日くしくもオリンピックの行われているこの最中に枢機大光の日を制定していただきましたことは、私ども枢機大光の神組手にとって光栄、これに勝るものはございません。 Também, exatamente nesta época das Olimpíadas que se realizam no Brasil, termos tido a honra de ter o Dia da Sukyo Mahikari instituído na cidade de Santos, tem um enorme significado para nós, é de uma honra imensa. さて、この枢機大光を創設いたしました岡田光玉氏は1901年2月の27日東京の青山でお生まれになりました。 O fundador da Sukyo Mahikari, senhor Kotama Okada, nasceu no dia 27 de fevereiro de 1901, na cidade de Aoyama, no Tóquio, no Japão. そして中学生になりますと名古屋に引っ越されまして、そこの中学校を卒業して陸軍士官学校に入校されました。 Ele cursou o curso ginasial na cidade de Nagoya e depois foi para uma escola militar. その後青年将校として日本の天皇エンペラーの愚部将校を務めました。 Tornou acompanhante do imperador do Japão. その後中国などの戦争が起こり、それに参戦することになったのであります。 Participou da guerra contra a China. ところがベトナムにおいて光玉氏はかねてからの病気を再発され、そのまま白衣送還されて日本に帰りました。 Entretanto, quando ele estava em Vietnã, teve uma doença anterior que ressurgiu e não pôde mais continuar e retornou ao Japão. そこで医師の診断を受けたところ、あなたの命はもう3年です。3年であなたの命は絶たれますと宣言されたので、その兵役を退役されて新しい事業を始められたのであります。 Chegando ao Japão, ele recebeu um terrível prognóstico médico. Teria apenas mais 3 anos de vida. Diante desse diagnóstico terrível, Sukyo-sama resolveu mudar a sua vida, começar uma nova fase. 国のために何かできないか、その戦争の最中に小さな飛行機工場を作り推進しました。 Então ele quis servir ao país. Ele pensou, o que posso fazer pelo meu país? E como estava em plena guerra, ele resolveu fundar uma pequena fábrica de aviões. ところが1945年名古屋の大空襲があり、その爆弾が光玉氏の経営する会社に落ちて怪人と帰したのであります。
Entretanto, no ano de 1945, houve um grande bombardeio na cidade de Nagoya. E esta fábrica de Sukuni-sama foi completamente incendiada. 1945年8月15日、日本は敗戦し、ポツダム宣言を受諾いたしました。 No dia 15 de agosto de 1945, terminou a guerra e Japão declarou ter sido vencido nesta guerra. ここにおいて岡田浩太氏は莫大な借金を背負い、日本の国はまさに怪人の中から再び立ち上がらなければならなかったのであります。 E nessa época, o senhor Kotama já tinha acumulado um débito enorme. Da mesma forma, todo o país estava nessa situação de precisar das cinzas se levantar novamente. 浩太氏は3日間自分の死に場所を探し求めました。そして最後に自分の先祖がお祈りをしていた小さな神社にお参りをしたのであります。 Durante 3 dias, Sukuni-sama, desesperado com toda essa situação, disse que procurou um local para morrer. E encontrou, de repente, um pequeno templo que era visitado, era frequentado por seus antepassados. その神社のお祈りをした帰りに霊感がひらめきました。貧なる者よ幸いなりというキリストイエスの箴言でありました。 Após orar nesse pequeno templo, ele teve um despertar espiritual. Ele sentiu e ouviu se inspirou-se numa frase que está na Bíblia: bem-aventurados os pobres. 再び岡田浩太氏は生きることを決意し、長靴の行商や古いバンドを売るために地方を行脚して莫大な借金を返すことを始めたのであります。 Nessa hora, Sukuni-sama se inspirou para realmente viver. E para isso, ele precisou arregaçar as mangas, vender o que podia, vender galochas, para poder, de alguma forma, resgatar grande débito que tinha acumulado. その苦難の中で、貧なる者よ幸いなりというキリストの言葉を体験し、実は貧なることは物以外に精神、心というものが貧しているのであることを悟ったのであります。 Quando Sukuni-sama escutou esta frase, bem-aventurados os pobres, né? Afortunados realmente são os pobres, como está na Bíblia, ele sentiu que, na verdade, atrás da matéria, além da matéria, existia a parte espiritual, a parte mental. そして岡田浩太氏は神に帰依し、神に祈り、借金を返し、しかる後に1959年、崇教前光の前身である LH 陽光種の友を創設したのであります。 Orando e trabalhando duramente, o senhor Okada Kotama conseguiu, pouco a pouco, devolver todo o seu débito. Em 1959, ele fundou LH, Associação dos Yokoshi, que é a fonte, é a origem da Sukyo Mahikari. その立教の日がお生まれになった日と同じ2月の27日でありました。 O dia da fundação dessa associação coincide com o dia 27 de fevereiro, justamente a data do seu nascimento. その2月27日が三都市においても崇教真光の日に制定された大変な霊的な見仕組みを感じるのであります。 E por isso, exatamente dia 27 de fevereiro é a data do dia da Sukyo Mahikari, instituído no calendário oficial da cidade de Santos. Por isso, 27 de fevereiro é uma data de grande significado espiritual e representa uma grande providência de Deus.
立教に関して岡田浩玉氏は、世界は一つ、地球は一つ、万教のもとも一つ、そうした元一つの理念を提唱したのであります。Desde o início da entidade, Sukhumani Sama se inspirou no princípio de que a origem do mundo é uma só, que a origem da Terra é uma só, a origem das religiões é uma só. そして2000年前にキリストイエスが病める者を手をかざして癒したように、苦しむ者を神の言葉によって癒したように、浩玉氏も手をかざして全国の津々浦々を歩かれたのであります。Do mesmo modo que há 2000 anos Jesus Cristo andou para salvar as pessoas que estavam sofrendo, impondo a mão sobre as feridas e dando também palavras de alento às pessoas que estavam sofrendo, Sukhumani Sama, ou o mestre Okada, também andou por todo o país impondo a mão, salvando as pessoas e consolando as pessoas com as palavras divinas. そのようにして全国津々浦々に神様の光が点ぜられ、昭和48年にはフランスのパリに神の光が点ぜられたのであります。E depois de ter andado por diversas partes do Japão, trazido a luz em todas as partes da cidade, em 1974 ele esteve em Paris. その後、浩玉氏はアメリカにぜひ行きたいとお話をなさっていました。Depois de ir a Paris, o senhor Okada Kotama disse: eu quero ir para a América. しかしその希望は叶わず、その49年、昭和で言えば49年の6月に神去られたのであります。Entretanto, infelizmente, ele não pôde cumprir esse desejo de vir até nós aqui, né, para a América. E em junho de 1974, ele ascendeu ao mundo divino espiritual. しかも亡くなられる前に、このブラジルのサンパウロにおいてすでに組手の旧世の活動が始まり、そこへ宗教真光の幹部を派遣することを浩玉氏は内示されて天に帰られたのであります。Mas, felizmente, um pouco antes de ascender ao mundo divino espiritual, Sukhumani Sama, o senhor Kotama, já tinha enviado para São Paulo, na América do Sul, um orientador para começar o trabalho de salvação do povo brasileiro. そのように初代岡田浩玉氏の心はこのブラジルにその最晩年に灯されていたのであります。 Então, o sentimento de Sukhumani Sama já estava dirigido aqui para os brasileiros há muito tempo. 時来57年の歳月を経て、このブラジル全土に宗教真光の拠点が拡大中であります。 E aqui, depois de 57 anos da Sukhumani Hikari, no Brasil, em todas as partes, em diversas cidades, existe já as sedes da Sukhumani Hikari, as sedes da Luz de Deus. まさに私たちにとりましても、この長い歳月は神の御光とご守護によって歩むことができた道なのであります。 Este longo trajeto que viemos percorrendo desde aquela época até hoje, devemos a luz de Deus, devemos as providências de Deus. Graças a isso que nós pudemos chegar onde chegamos hoje. そしてラテンアメリカで初めてオリンピアが開かれ、その最中にこのサントスの地に宗教真光の制定が許された。その意義は誠に大きなものがあると存じます。 Exatamente nesta época das Olimpíadas,
as primeiras Olimpíadas da América Latina, nós termos tido a permissão de instituir o Dia da Açúcar Mahicari na cidade de Santos, tem um significado muito especial, um significado espiritual que está contida nesta data. 先ほども先生方からお話がありましたように、私どもは社会の善化活動、この地上で生きとし生ける者が幸せに暮らせる社会を目指して、これからも歩みを続けたいと念じております。 Como foi dito pelos senhores palestrantes, realmente o objetivo da Açúcar Mahicari é fazer com que todas as pessoas sejam felizes. Com esse propósito de levar a felicidade às pessoas, gostaríamos de continuar o nosso caminhar, o nosso caminho, o nosso avanço. そしてサントス衝動場長をはじめ、今日お集まりの皆様方の神向きに祝福を送り、これからの生活、これからの人生がより輝かしいものになることを祈っております。 Abençoo todos os senhores hoje presentes aqui, os comitês de Santos, primeiramente o Shodojo de Santos, São Nivaldo, e com essas bênçãos eu desejo que esta cidade se ilumine cada vez mais, que a vida dos senhores se torne cada vez mais iluminada. このサントスという港町の元気は聖者の集まるところ、そのように聞いておりますが、私ども一人一人が聖者に近づき、病める者、苦しい者に手をかざし、愛と誠の言葉をかけて、より良い社会を作っていきたいと念じております。 Eu soube que o significado de Santos, nome dessa cidade, é local onde se reúnem os santos. Então, gostaria que cada um dos senhores se tornasse um santo, né? E que impusesse a mão para as pessoas que estão sofrendo, para as pessoas que precisam de luz, e dirigissem palavras de amor, de carinho, de incentivo às pessoas que estão desanimadas e sofrendo. ようやくにしてこの歴史の深い、また多くの人々を受け入れてきたサントスに来ることができました。それを記念して日本で最も短い短詩形の俳句を作りましたので、それを紹介して終わりたいと思います。 Gostaria de homenagear essa cidade de história tão profunda, de tanta ligação conosco, mostrando para os senhores um haiku, que é a poesia, menor poesia do mundo, que eu compus especialmente para o dia de hoje. 即興ですからね、あまりうまくはないですけど。サントスというところ、これは世界の民を受け入れたところだと、そのようなことを今から吟じたいと思います。大変短いです。17文字ですからね、すぐ終わります。Este poema, muito curto, compõe-se de 17 sílabas, mas o conteúdo dele é Santos, um local que abriga os deuses. Então, com esse sentido, vou entoar esse haiku. サントスやムンドの民を汗いたるムンドの民を汗いたるMuito obrigado.
Nós temos, às vezes, o hábito de não dar muita atenção àquilo que nós temos na nossa cidade, na nossa região. Eu vou mais longe, até no nosso Brasil. Mas como eu falei no púlpito, né, eu me sinto orgulhoso por esse dia, por esta data. E, principalmente, vocês já pararam para pensar rapidamente a importância de recebermos aqui um grão-mestre Kō Okada, que veio do Japão, com todo respeito. Ele poderia ir para qualquer outra cidade, mas ele veio para Santos. E se veio para Santos, é porque tem um propósito. E esse propósito, eu poderia citar muitos e também ouvir tantos outros. Mas eu acho que um propósito é único, da felicidade. De sentir feliz naquilo que a gente faz, naquilo que a gente promove e naquilo que a gente espera. E depende muito mais da gente do que simplesmente esperar. Então, por isso que desde já, em nome da Câmara de Santos, eu quero convidá-lo para que ele possa retornar outras vezes, né? E se for o caso, a gente tenta conseguir arrumar, ou melhor, um espaço maior para poder receber tantas pessoas. Eu, mais uma vez, quero agradecer a todos vocês, quero registrar a presença do meu grande amigo Nelsinho Filho, vereador da cidade do Guarujá. Ele atravessou o oceano para vir aqui. Nelsinho, obrigado pela sua presença aqui. Parabéns pelo seu trabalho na cidade do Guarujá. Queria também lembrar do vereador Marcelo Del Bosco Amaral, o vereador que tem um trabalho belíssimo aqui na cidade de Santos, reconhecido nos 4 cantos da cidade. Ele estava num evento, mandou até uma mensagem, falou, mas eu vou cancelar um evento para prestigiar o grão-mestre. Eu falei, faça, porque vai valer a pena da sua presença aqui nesse evento. Muito obrigado, Marcelo Del Bosco. E eu quero agradecer a todos vocês, desembargador, ao meu amigo Eustáquio, o vice-prefeito, que representou aqui muito bem o prefeito de Santos, né? A todos vocês, ao meu amigo Nivaldo. E eu gostaria também de falar um monte de gente que eu conheço aqui, mas eu vou deixar esse momento especial para o nosso grão-mestre. Quero mais uma vez agradecer por essa oportunidade e eu me sinto feliz de poder contribuir, de poder ajudar. É assim que o vereador também tem que ser, junto à população que ele representa, né? Isso faz parte, nós aprendemos também com todos vocês. Então, mais uma vez agradecendo a presença das autoridades, lembrando que vai ter um brinde, né, comemorativo no 3º andar, todos estão convidados, né? E eu quero só terminar de uma forma que eu aprendi quando eu vou nas reuniões do Mahikari. Eu vou ficar em pé e vocês vão me entender. Eu acho que vou fazer correto. Sinceramente.